Bem-vindo ao Judiciário em Evidência. Neste programa você vai saber como é feito o atendimento presencial do cidadão quando existe alguma impossibilidade da participação ser virtual. É justamente para situações excepcionais que o Tribunal de Justiça está voltando aos poucos ao trabalho presencial. A regra continua sendo o funcionamento eletrônico por conta da pandemia do novo coronavírus. Seja virtual ou presencial, a Justiça do Ceará garante atendimento a todos que precisam, evitando qualquer prejuízo ao cidadão. E veja também, Tribunal Cearense estuda um novo modelo de trabalho. Aos poucos e com todos os cuidados, o Judiciário do Ceará está voltando ao trabalho presencial. Mas atenção, esse tipo de atendimento é somente para os casos excepcionais. O trabalhador autônomo Luiz Antônio Moreira precisou ser atendido presencialmente pelo 2º Juizado Especial de Fortaleza. Ele fez o agendamento e, no dia marcado, foi até a unidade. Eu achava que eu ia chegar aqui e encontrar multidões, né? Porque muitas coisas foram acumuladas. Mas assim, o horário tá bom, né? O movimento tá bom, as pessoas estão fazendo um atendimento rápido. E eu surpreendi realmente com a facilidade com que eu encontrei aqui praticamente já a solução do meu problema. O Cosmo do Nascimento também encontrou o judiciário de portas abertas. O comerciante soube da possibilidade do atendimento presencial ao participar de uma audiência virtual. Considerando a pandemia, né, considerando essas condições em que a gente tem que se adaptar, tem que se adequar, eu achei simplesmente fantástico. O juiz me orientou a vir até aqui, anexar os documentos do processo e assim vai acontecer uma nova audiência. Eu na minha casa, os demais nos seus locais e o juiz, acredito que ele no fórum, né, ou no seu ambiente de trabalho. Mas experiência muito boa. Assim como o Luiz Antônio e o Cosmo, em Fortaleza, a advogada Joelma Gadelha considera positiva a experiência no interior do Ceará. Joelma, você tem atuado em Limoeiro do Norte e nas comarcas vizinhas. Como é que tem sido o trabalho nesse período de retorno gradual das atividades? Atendimento com eficiência, rapidez e muita simpatia de todos os servidores. Um atendimento que necessitaria forma presencial para receber um alvará. Agendei por e-mail, recebi o e-mail, a resposta do e-mail em menos de 24 horas e fui prontamente atendida no dia seguinte. Chegando lá, meu atendimento demorou menos de 10 minutos. O alvará já estava pronto, foi somente receber. Foi justamente para casos excepcionais que o Tribunal de Justiça do Ceará iniciou a retomada gradativa das atividades presenciais no dia 14 de julho de 2020, com foco no trabalho interno. O atendimento ao público é somente nas situações necessárias, seguindo o protocolo de segurança e por agendamento. Noutra ocasião, também necessitei de atendimento presencial para o cliente que teve favorável a decisão no processo de curatela. Na forma virtual, destaco que o atendimento que necessitei com a juíza, que me atendeu prontamente após o agendamento. Destaco ainda audiências que têm ocorrido semanalmente, utilizando o sistema Webex, e que tem sido eficiente sem nada deixar a desejar. O advogado Álvaro Alfredo tem escritório em Sobral, mas atua em quase 30 comarcas do interior. Para ele, a virtualização dos procedimentos tem trazido celeridade. Eu sou defensor, de fato, do trabalho presencial, obviamente, mas, sem dúvida, a modalidade mista tem se mostrado bastante eficiente. Isso facilita, né, obviamente, para alguns colegas que moram em comarcas diversas da que atuam, como é o meu caso, e, sem dúvida, tem se mostrado que é efetivamente célere, já que os servidores em casa conseguem desempenhar muito mais, ter uma condição muito maior de trabalho, ser mais efetivo em casa do que no ambiente presencial. E quando vocês precisam fazer esse agendamento para um atendimento presencial, como é que vocês fazem? A gente manda o e-mail ou estamos falando pelo WhatsApp Business, né?
de algumas comarcas que já são implantadas, né? Notadamente, a primeira vara civil aqui de Sobral, então um excelente atendimento com o magistrado, e tivemos também uma oportunidade na segunda vara civil também de Sobral. Saindo de situações especiais, o atendimento ao cidadão na Justiça do Ceará continua por meios eletrônicos. E tudo vem funcionando bem e com qualidade na avaliação dos usuários. Em segundos, a advogada Amanda Duarte anexou o documento necessário a um dos processos em que atua. Ela fez isso com alguns cliques e sem sair do escritório. No modelo presencial, levaria horas se a gente considerar o deslocamento ao fórum. A facilidade de você conseguir falar com uma vara, com o servidor que está ali lhe atendendo, a questão da celeridade mesmo dos trâmites processuais. Em tempo real, a gente consegue se comunicar via e-mail, evita aquela espera. O judiciário sempre quer uma resposta rápida da gente e a gente também espera isso da justiça. Então tem facilitado muito isso. Eu acho que o objetivo mesmo é essa questão da celeridade, né, das coisas caminharem mais rápido. Toda essa praticidade continua no atendimento feito pelos magistrados. Por meio da videoconferência, o advogado Bruno Brito foi atendido pelo juiz Josimar Almeida, da 2ª Vara do Júri de Fortaleza. Eu tive a oportunidade de ter o atendimento com o Dr. Fernando, e o Fernando e o Dr. Josimar. Eu achei excepcional, porque nós temos esse contato direto com o magistrado. Isso aumenta até a nossa produtividade também, porque antigamente nós tínhamos que deslocar até o fórum. Evidentemente que é no período que nós estamos passando, que é extraordinário, nós não contávamos com isso, e eu acho que o tribunal ele se adequou e adaptou muito bem a este momento e veio adaptar um modo de trabalho que nos beneficiou bastante, tanto para os nossos clientes, como também para o magistrado, para os servidores, para os advogados. E na minha visão, eu acho que a videoconferência, os contatos via ferramentas tecnológicas vieram para ficar, né? Eu acho que quando terminar, se Deus quiser, mais brevemente possível, essa pandemia, nós vamos ter que começar a discutir, né, a formas de trabalho realmente continuar com essa forma virtual de trabalhar, que tem muitos ganhos para o Poder Judiciário, para a advocacia, para o Ministério Público, para a própria sociedade. As sessões virtuais também garantem a continuidade do serviço. Nós acompanhamos uma audiência digital feita pela 1ª Vara de Quixeramobim, no interior do Ceará. A esteticista Rosana Pereira moveu um processo de uso capião e está participando de um ato judicial diretamente da casa dela. Ela vai contar pra gente o que está achando dessa experiência. Muito satisfatória, né? Pelo fato de ser bem prático, né? Facilita a vida de todos, agiliza mais ainda o processo. Só mesmo baixar o link, super prático, e acessar, sem sair de casa. Na sala virtual estão as outras pessoas necessárias ao andamento da audiência, como a advogada Jacir Chagas e a juíza Kathleen Killian. Nós já realizamos audiência com partes em outros municípios, com advogados em outros municípios. Já realizamos audiência também com partes em situação de vulnerabilidade, por exemplo, em processos de interdição, no qual o deslocamento até o fórum de Quixeramobim, por vezes, seria muito gravoso. Nós temos um município com uma das maiores extensões territoriais do estado. Então, alguns distritos chegam a ficar 1h30 de deslocamento com o veículo do fórum. Então, pessoas com dificuldade de locomoção ou com qualquer situação de vulnerabilidade têm visto na videoconferência uma possibilidade de garantia dos seus direitos também de acesso à justiça, de inclusão e de melhor participação judicial. Eu acredito que a maioria dos advogados, eles estão bem entusiasmados com as videoconferências, porque eu estou aqui no meu escritório, no meu conforto, o meu cliente está na casa dele, nós estamos reduzindo custos. Muitas vezes eu moro em Quixeramobim, que dista 200 quilômetros de Fortaleza. Muitas vezes eu teria que pegar a estrada, estaria me arriscando na estrada para fazer uma audiência. Isso vem facilitando as nossas vidas, com certeza. Eu acredito e vou fazer campanha para que a videoconferência faça parte das nossas vidas daqui para frente. Então, eu desejo boa sorte para todos. Muito obrigada, uma excelente audiência. Obrigada.
Além das audiências, os julgamentos são realizados com a videoconferência. A 5ª Vara do Júri de Fortaleza inaugurou, em setembro de 2020, um novo momento, realizando o júri com a participação do réu à distância. A Justiça do Ceará garante todas as medidas sanitárias para preservar a saúde dos servidores e de quem precisar ir ao tribunal, aos fóruns e aos juizados. O protocolo de segurança do retorno ao trabalho presencial é rigoroso, especialmente com relação a servidores e magistrados do grupo de risco para o novo coronavírus, que serão os últimos a voltar em janeiro de 2021. Além do perfil de cada colaborador, o Judiciário cearense tem observado a situação epidemiológica de cada comarca, assim como a necessidade de oferecer o serviço presencialmente. E quem precisa ir a um dos prédios da Justiça Estadual passa por um controle sanitário. Nós estamos aqui na entrada do Tribunal de Justiça do Ceará com o chefe da assistência militar, o Coronel Álvaro Júnior, que vai nos explicar como é que funciona esse controle aqui no prédio, Coronel. Bom, nós seguimos todos os protocolos exigidos pela saúde, como a utilização de máscaras, a utilização de álcool em gel, a aferição de temperatura, né? Então nós estamos seguindo tudo isso a fim de garantir a qualidade de vida e a segurança das pessoas. Nós temos um controle rigoroso de acesso, todas as pessoas que comparecem às sedes do Tribunal de Justiça, do Fórum, assim como também dos fóruns da Caucaia, interior, nós fazemos todo um controle de acesso de todas essas pessoas que visitam ou que precisam resolver alguma situação junto ao Poder Judiciário. Além da triagem realizada na entrada de cada prédio, o Judiciário tem sinalizado os espaços compartilhados, inclusive as cadeiras, para que seja mantida a distância segura entre as pessoas. Onde tem escada, a orientação é não tocar no corrimão. Os corredores contam com cartazes educativos e em todas as áreas encontramos álcool em gel disponível. A periodicidade da limpeza também aumentou. Foi uma corrida contra o tempo, porque desde do levantamento dos requisitos de quais materiais eram necessários comprar, até a definição dos quantitativos e, de fato, a aquisição em si. O gestor público tem algumas imposições legais que a gente precisa obedecer, mas a equipe foi muito ágil. A gente tentou trabalhar no menor tempo possível para fazer a aquisição desse material, assim como também a distribuição. Segundo o secretário de Administração e Infraestrutura, foram criadas rotas para distribuir máscaras, álcool em gel, termômetros, produtos de limpeza e tapetes para todas as unidades da Justiça do Ceará. Então, a Secretaria de Administração e Infraestrutura, através da Gerência de Suprimentos e Logística, trabalhou no planejamento de rotas de distribuição de acordo com o plano de retomada. 100% das unidades do Poder Judiciário, elas estão abastecidas tanto com os materiais de proteção para os colaboradores, magistrados, e até para os usuários da Justiça também, caso porventura se desloquem a um fórum e não estejam devidamente preparados, assim como também o processo de higienização. Nós fizemos um roteiro, nós temos um protocolo de higienização dos nossos prédios, que tem uma periodicidade para que isso aconteça. Enfim, eu avalio como bastante positiva a aplicação do plano até o momento. A conciliadora Larissa Cavalcante está entre os servidores que voltaram às atividades presenciais logo no início, no dia 14 de julho, depois de quase 4 meses de teletrabalho. E agora ela está na modalidade mista, que é de trabalho em casa e também no juizado. Larissa, como é que tem sido essa nova rotina? O tribunal estabeleceu terças e quintas de atendimento ao público. Eu peguei um dia da semana, que foi quinta, que não pode estar todos na unidade, o meu dia é quinta, e os outros dias eu fico em casa, separei um local na minha casa, o meu escritório, deixei todo preparado para fazer as audiências, que a gente aqui tem pauta segunda a sexta, o dia todo até 5 horas da tarde. Eu fico em casa como eu estivesse no trabalho, me visto como estivesse no trabalho, faço a audiência como presencial fosse. E eu percebo também que as partes estão aderindo, até as que a gente via que não tinha condição, todos estão comparecendo. Quando não conseguem comparecer, entram em contato com a gente,
a gente faz a semipresencial. Eu, da minha casa, ela vem aqui, fica numa sala sozinha, a gente disponibiliza uma webcam e ela fica na sala com uma pessoa daqui, distante, só auxiliando. Terminou a audiência, ela vai embora. Matheus Bezerra é gerente de receitas da Secretaria de Finanças do Tribunal. Ele também voltou às atividades presenciais no dia 14 de julho. Foi uma mudança, né, que aconteceu nas nossas vidas bem impactante no início. Então, quando a gente começou esse retorno gradual às atividades presenciais, a gente percebeu que a Cefim, em algumas atividades, realmente precisava que os servidores estivessem aqui no TJ. E a nossa gerência faz parte desse contexto de atividades presenciais. E, assim, tem sido um retorno bacana, voltando a prestar o serviço à sociedade, que é de tremenda importância para a manutenção do serviço para os usuários, para os advogados. Matheus vem ao tribunal 3 dias por semana, segundas, quartas e sextas. A gente já proporcionou essa informação para os usuários que dependem da prestação do nosso serviço. E aí estamos vindo algumas poucas pessoas, de fato, a grande maioria da nossa secretaria e da gerência de receitas continua trabalhando de casa. A gente já mostrou aqui no Judiciário em Evidência as vantagens do teletrabalho. A grande maioria dos servidores está adaptada ao home office. E está comprovado que o sistema é tão produtivo ou mais do que o presencial. Na Justiça cearense, o teletrabalho se tornou a preferência da maioria dos profissionais. Diariamente, a Camila participa de reuniões com diversos setores do Tribunal de Justiça. Para ela, que atua na equipe responsável pelo planejamento estratégico, trabalhar de casa melhora o desempenho das atividades. Hoje a gente percebe que as unidades, né, a equipe como um todo e juntamente com as outras unidades, porque o nosso trabalho também depende muito da parceria com as outras áreas, né? Então a gente é mais um facilitador, um agente de facilitação para que a estratégia institucional seja executada e seja cumprida. Então, nosso trabalho é realizado em parceria com todas as unidades da instituição. E essa proximidade das ferramentas do teletrabalho nos permitiu ter uma maior sinergia, né, com as unidades. Então, prontamente a gente consegue realizar mais encontros, os contatos estão mais instantâneos, mais em tempo real. E um desafio muito grande que a gente tem esse ano é a construção do plano estratégico para os próximos 10 anos, né? Então, lá no ano passado, final do ano passado, a gente tinha planejado a execução dessas tarefas, desse projeto, totalmente presencial, né? E no começo desse ano, né, no início da pandemia, a gente teve que realizar um novo planejamento e adaptar as atividades para a modalidade EAD, né, virtual. No início assustou um pouco, mas hoje a gente percebe que o trabalho tem sido bem mais efetivo. A qualidade de vida também deu um salto com o home office. Para mim, em específico, né, eu vejo muitos benefícios, principalmente para a qualidade de vida, né? Houve uma melhora muito grande, porque antes eu levava de 1 hora, mais ou menos, para chegar da minha casa para o trabalho, né? Então, eu morava distante, então eu conseguia otimizar meu tempo, né? Então, prontamente cedo eu já estou ali no meu ambiente de trabalho, eu não passo mais por esse estresse de enfrentar um trânsito caótico, então meu tempo foi otimizado, eu consigo começar a minha rotina de trabalho com a mente um pouco mais leve, então eu tenho mais disposição, né, para gerenciar a equipe, para acompanhar ali os desafios que vão surgir durante o dia, e consigo também agora cuidar mais também da minha saúde, né? Encaixar uma atividade física que por vezes era difícil. Então, falando aqui da minha vertente pessoal, melhorou muito a qualidade de vida. O Fernando Firmeza é o supervisor da 2ª Vara do Júri de Fortaleza. O servidor diz que o teletrabalho favorece o aumento da produtividade da equipe. Acendeu nossa produtividade de uma maneira que eu sinceramente nem esperava. A gente aumentou sim, a gente conseguiu dar conta de mais processos, as atividades intelectuais, né, despachos, expedientes, eles tiveram um acréscimo na nossa unidade, de 76% da produtividade dos servidores. Eu atribuo isso também ao mindset dos servidores, que mudou um pouco. E os servidores, eles também querem se manter no teletrabalho, porque viram que existem várias vantagens
e eles mesmos se esforçam para dar resultado ali também, né? A advogada Amanda Duarte é uma das várias pessoas que se surpreenderam com a produtividade do judiciário no home office. No início, eu era bastante questionada quanto a isso, né? A pandemia e como é que vai ficar meu processo, né? Como é que vai ficar a justiça? E a justiça não parou. A gente conseguia protocolar, a gente conseguia entrar em contato com os servidores para dar algum andamento, né? Alguma coisa mais urgente. Nada parou. Foi muito positivo isso. Eu tive uma experiência muito positiva, que foi a questão de ter muito processo julgado. Durante a pandemia, eu tive muito julgamento concluído. E isso foi muito bom, foi muito positivo. Eu acho que a produtividade do próprio tribunal aumentou. A virtualização traz outros acontecimentos históricos. Pela primeira vez, o Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará elegeu, em sessão virtual, a nova administração do Judiciário para os próximos 2 anos. Foram eleitos a desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira, que será a presidente, e os desembargadores Abelardo Benevides, como vice-presidente, e Paulo Ayrton Albuquerque, corregedor-geral. Também de forma inédita, o então juiz Ricardo Patrocínio tomou posse no cargo de desembargador em sessão telepresencial. Diante dos benefícios do home office e pensando no futuro, o Judiciário cearense planeja um novo modelo de trabalho. Planejar é uma rotina do Tribunal Cearense há muito tempo. Como mostramos, a videoconferência, que tem dado mais celeridade, faz parte da agenda antes mesmo da pandemia. Para o cidadão, o uso da tecnologia pode até ampliar o acesso à justiça. Um exemplo simples é a possibilidade de receber intimação via WhatsApp. O Cosmo, que você viu no começo do Judiciário em Evidência, tem esse pensamento. É melhor do que presencialmente, porque nem sempre a gente está em casa, né? Nem sempre tem gente para receber as intimações. E no processo pela internet, pelos WhatsApp, pelas ferramentas, é maravilhoso. Inclusive, a audiência virtual também eu achei fantástica. O planejamento também está presente no plano de retorno gradual das atividades presenciais. Todas as etapas são devidamente pensadas. Estava tudo organizado, todas as normas de segurança. Eu me senti muito acolhida e muito segura para o retorno às atividades. Tudo conforme as determinações, uma sala bem grande, bem iluminada, distância de 2 metros para cada computador, toda aquela questão de controle de acesso. Todo mundo que estava comigo estava super elogiando pela questão da segurança, da limpeza do local. E tem ainda planejamento a longo prazo. As reuniões virtuais sobre projetos, metas e ações que vão nortear o Judiciário do Ceará durante a próxima década começaram em junho de 2020. A participação de magistrados e servidores do interior e da capital, como a Camila, que a gente mostrou no bloco anterior, garante a ampla discussão do Plano Estratégico 2030. Nós temos 3 grupos atuando diretamente na construção do plano. Mas, além desses grupos que estão participando diretamente da construção, nós temos várias atividades que elas são realizadas de forma interativa com todos os servidores, né, e magistrados, e tudo isso tem sido feito de forma remota, né? Então, tanto as oficinas, as reuniões, elas têm sido conduzidas em formato remoto, sem nenhum prejuízo, né? Pelo contrário, nós temos tido até uma adesão maior. E neste momento, o tribunal estuda um novo modelo de trabalho. A satisfação dos colaboradores da Justiça e, principalmente, do cidadão é levada em conta na hora de planejar o futuro. O Poder Judiciário evoluiu muito. É uma referência hoje. Anote aí, o tribunal vai ser uma referência em inovação já. Mas nós não podemos parar. Esse é o momento de continuidade, sem continuismo, né? É importante que a gente possa continuar com o processo de inovação. Naturalmente, algumas pessoas acham, não vamos fazer isso, porque o Poder Judiciário é um poder mais fechado, mas não dá para pensar mais assim. O que nós temos que pensar é o cidadão. Nós estamos conseguindo garantir os direitos do cidadão? Pronto, se conseguimos, vamos ver como é que a gente se organiza internamente. Se é remoto, se não é, isso é um detalhe, na minha opinião, né? O importante é o seguinte, que nós continuemos percebendo o cidadão como o ator mais importante desse processo todo. Eu amei esse processo realmente virtual, foi muito bom.
nós conseguimos reduzir bastante o nosso tempo e o aumento da nossa produtividade. Eu achei uma ferramenta excepcional. A gente percebeu agora na prática que é possível, sim, que os ganhos foram positivos, né? A gente está tendo uma resposta bem rápida, nossas metas estão sendo cumpridas, então eu não vejo mais como a gente retornar ao modelo anterior. A utilização das ferramentas tecnológicas, ela veio aproximar todos, né? E evidentemente que o benefício está sendo evidente e claro, né? Flagrante em todos os sentidos, né? Tanto na produtividade do Poder Judiciário, na forma de agilizar os processos em relação aos advogados, defensores públicos, Ministério Público. Esse plano estratégico TJCE 2030, ele tem sido construído com um foco muito grande em transformar o Poder Judiciário do Ceará numa referência nacional em celeridade, em produtividade, né, em eficiência. E para isso, todo o planejamento ele está sendo construído com alicerces em otimização de procedimentos, automações, inovação, né, e aprimoramento aí da gestão de pessoas, né? E o Judiciário Evidência termina aqui. Eu agradeço a sua companhia e continue se protegendo do novo coronavírus. Até o próximo programa.